Doutora Samantha, tá. O trabalhador percebeu as infrações, procurou o advogado trabalhista, ajuizou a ação, então é causa-ganha. Não é bem assim. A rescisão indireta, ela pode ser negada? Sim, pode, tá? Eu costumo falar, né, que o bom advogado, ele nunca fala que é causa-ganha. Verdade. Porque decisões judiciais sempre têm os riscos. E nesses casos também temos os riscos, né? O trabalhador te procurou, né, ele entrou com uma ação, só que ele não tinha provas da ação. Ou até muitas vezes ele não tinha o direito, tá, gente? Porque pode acontecer. Entrou com uma ação porque ele era tratado de forma rigorosa no entendimento dele. Mas essa forma rigorosa, quando foi para o judicial, o juiz entendeu que era apenas cobranças de vendas, cobranças de produtividade, e isso já citando como um exemplo, né, gente, que tem situações que são inquestionáveis para rescisão indireta, né, aconteceu, você já sabe, que é o caso de um atraso de salário e de FGTS, o documento comprova. Mas casos que são mais subjetivos, que a gente tem que juntar provas maiores, né, provas mais contundentes, que seria um caso de um assédio, né, ou moral, ou sexual, e lá na justiça ele não conseguiu provar, porque o que ficou provado é que a cobrança era apenas que ele batesse meta, estava dentro do aceitável, e aí o juiz dá improcedência para o pedido da rescisão indireta. E aí o que acontece? Esse contrato de trabalho, ele vai ser dado se o empregado não estiver mais trabalhando, né, ele pediu a rescisão indireta e deixou o emprego. E aí então ele vai ter direito às verbas, mais umas verbas do pedido de demissão. Ou seja, ele vai receber tudo o que ele teria direito se ele tivesse simplesmente pedido demissão. Tá? São essas verbas porque entende que ele não tinha mais o ônibus de continuar trabalhando. Então, ele já saiu do emprego e por isso vai ser o direito dele numa improcedência. Ah, doutora Steph, mas aí ele estava trabalhando, ele entrou naquela situação que ele pediu a rescisão direta e continuou trabalhando. O vínculo não acabou, então o vínculo vai continuar. Aí cabe ao empregador continuar com o empregado ou fazer a demissão sem justa causa, porque entrar com uma ação trabalhista não é motivo para uma justa causa. Muitas vezes, muitas pessoas não sabem também, então se ele entrou eu vou dar justa causa, porque eu não vou ficar com o meu empregado mais. Não, é direito do empregado mesmo trabalhando na juização se ele entendeu que houve alguma violação ao contrato. Tá? Ou alguma violação à lei. Então, nesses casos, pode acontecer sim, da reclamação, ser improcedente e não ser reconhecido a rescisão indireta. Nessa situação, o trabalhador tem que voltar para o... Aliás, se estiver ou não estiver, se não estiver, tem que voltar para o trabalho e seguir regularmente. Não é isso. Se ele não estiver mais trabalhando, caracteriza-se um pedido de demissão. Ele pediu demissão já, ele já não está mais trabalhando, o vínculo foi rompido, que é o que a jurisprudência tem entendido, tá? Isso a lei não traz de forma clara, mas as decisões dos tribunais já têm sido nesse sentido, de que pediu para sair, a rescisão indireta, saiu do emprego, o vínculo já foi rompido, então não cabe você voltar, cabe você receber todas as verbas oriundas desse pedido de demissão. E se ele fizer o pedido de rescisão indireta e continuar no emprego? Aí o vínculo continua, até que uma das partes realmente venha romper com esse vínculo, pedindo demissão ou demitindo. Essa primeira resposta sua achei bem interessante, porque Sim. a pessoa às vezes sai e pensa que está tudo sob controle, a ação é julgada improcedente e ele pensa que vai poder voltar. Não, o judiciário, de uma maneira, eu acho que pelo que você falou, quase que uníssona, entende que é como se o empregado tivesse pedido para sair. Justamente. Porque tudo vai depender também das provas apresentadas nos autos, né? Então, se o empregado tem muitas provas, aí a gente vai dizer para ele, suas chances são grandes, né? Porque nós estamos vendo isso e de prova. Agora, se ele não tem muitas, a gente vai arriscando na justiça, o risco também ocorre. É verdade. Então, dentro dessa relação de hierarquia, quem comanda e quem obedece, se o empregador, me veio aqui um exemplo, se o empregador pede para o empregado fazer alguma coisa, algum ato, alguma atividade ilícita, o empregado pode negar essa ordem e se ele insiste, o empregado pode pedir a rescisão do contrato de trabalho por uma via indireta? Se caracterizar, nesse caso, né, nesse seu exemplo, um motivo de constrangimento, de assédio nesse sentido de estar querendo obrigar ele a fazer algo que não é lícito, eu entendo que sim, que é cabível, sim. Sim, cabível, porque ele não pode ser obrigado a fazer coisas dentro, mesmo tendo o poder, o dever de obedecer dentro dos trâmites do trabalho, mas obrigado a fazer coisa ilícita não, né? Sim. Vai contrariar até a própria lei. Então já dá um ensejo aí, é uma rescisão indireta sim.